Ei, deusas, como estão? Hoje vou tentar fazer uma coisa diferente. Vou tentar gravar enquanto me maquio, preparo a pele, maquio e tal, antes de sair. E trazer uma reflexão sobre sexualidade. Porque essa semana eu falei lá no Insta que eu vou tentar fazer uma semana de investigação, né, sobre a nossa sexualidade, digamos assim. De provocar mais reflexões, e investigação mesmo, acho que é a palavra, sabe? Porque acho que às vezes a gente foca muito na situação que a gente tá hoje, mas a gente esquece de ir olhando vários aspectos, né? Que vieram construindo a nossa sexualidade e quem a gente é. Então, bora lá, não sei como é que vai ficar isso, pretendo não editar muita coisa, então não sei o que vai virar mesmo, nunca fiz nada desse tipo. Bora lá. Primeiro assunto que eu quero trazer, que eu já falei um pouquinho lá no Insta, é sobre sexualidade na infância. E eu sei que esse vídeo, ele vai afetar de maneiras diferentes, assim. Primeiro, algumas pessoas vão focar em pensar na sua própria infância. Recomendo que todo mundo faça isso, tá? E algumas pessoas já vão focar na maternidade, na paternidade, olhando para os filhos que tem, né? Filhos, filhas, ou que pretendem ter. E tudo bem, mas recomendo que todo mundo olhe também para trás, tá bom? Bora lá. Primeiro, quero dizer que sexualidade não tem a ver com sexo, antes que as pessoas falem, né? Ai, criança não tem sexualidade, criança não tem que falar sobre isso, e pipipipopopó. Gente, a gente tem sexualidade do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, tá? Porque sexualidade é sobre quem a gente é sobre o que a gente gosta, o que a gente não gosta, é como a gente percebe o nosso próprio corpo, o que a gente gosta de sentir, de fazer com o nosso próprio corpo ou não. Sabe que eu fiquei pensando que... Não sei se alguém que vai assistir esse vídeo já assistiu Amélie Poulain. Logo no começo do filme, ela vai mostrando coisas que ela gosta. Que ela tem prazer, que ela repara, né? Enfim. Por exemplo, colocar a mão, né, num saco de cereais, que ela gosta da sensação. Quebrar a casquinha do creme brulee com a colher, que ela coloca as framboesas no dedo e vai comendo, enfim. Aquilo é uma expressão da sexualidade da Amélie Poulain, porque ela tá falando das coisas que dão prazer pra ela, né? Das coisas que fazem ela ser quem ela é, do que ela gosta. Das pequenas manias que ela tem, digamos assim, cada um vê de uma maneira, né? Então, sexualidade é isso. Claro que sexo, prazer sexual, desejo sexual, libido enquanto desejo sexual, masturbação, orgasmo, atração sexual, claro que isso também faz parte da nossa sexualidade. Mas isso é uma fatia, né, sobre esse assunto. Dito isso, então, é claro que a gente começa a desenvolver a nossa sexualidade desde que a gente nasce. Então, o bebê, ele põe a mão na boca, ele põe o pé na boca, ele põe a mão na boca dele, põe a mão na sua, põe o brinquedo na boca, né? Aí põe a mão no genital, na vulva, no pênis, no testículo, na barriga. Passa a mão em tudo, vai crescendo, vai tomando consciência de que ele tem um corpo, né? Que essa criança tem um corpo. Porque até mais ou menos 1 ano a criança acha que ela e a mãe são uma coisa só. Depois que ela vai desenvolvendo, né? Que ela tem um corpinho que é dela, que ela é um indivíduo, que o pai e a mãe se distanciam, vão embora, enfim. Então, isso já começa a ser o início da sexualidade daquela criança. Quando ela explora o próprio corpo, quando ela começa a explorar o mundinho dela, certo? Aí ela vai ficando maiorzinha e, de fato, ela começa a tocar o genital dela. O pênis, a vulva, a vagina, né?
E acha interessante, aquilo é legal, pô, é bacana, mas pra ela é só como tocar mais uma parte do corpo, sabe? A gente que é adulto, que erotiza, né, o momento, vai lá, fica chocado, repreende, criminaliza a criança, fala que aquilo é errado, que aquilo é feio, que aquilo é pecado, que não sei o quê. E a criança, coitada, ela nem entende, porque pra ela aquilo não tá fazendo sentido nenhum, tipo assim, por que que é errado, por que que é feio eu tocar meu próprio corpo, sabe? Ela não consegue entender, né, dentro do universo dela. Porque a criança, ela não erotiza a situação. São os adultos que erotizam o universo da criança. E aí que tá o problema, né? Então, ela explorar o próprio corpo, né, o próprio genital e tal, é super natural, gente. Isso não é sinal de que, né, tá acontecendo algum problema e tal. Inclusive, é uma boa oportunidade para que a criança seja acolhida, ensinada. É uma ótima oportunidade para ensinar conceitos como privacidade, consentimento, toque de carinho, toque de abuso, né? Tipo, olha, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, isso é algo que você faz no seu quarto, sem ninguém ver. Só você pode fazer isso no seu corpinho, ninguém mais pode tocar você desse jeito, porque você é criança, enfim. É uma oportunidade para ensinar vários conceitos bem valiosos. Então, procura fazer essa primeira investigação, se você lembra, se você viveu algum trauma relacionado a isso que eu tô falando. Se você foi recriminada, se você foi humilhada, se você apanhou, né? Como é que essa exploração foi recebida na sua vida? Porque isso diz muito sobre quem você é e como você começou a desenvolver, explorar mais a sua sexualidade, o seu corpo, tá? Outra coisa que é bem comum na infância, né? A partir dos 5, 6 anos também, falas tipo, papai é meu namorado, mamãe é minha namorada. Então, assim, já começa a desenvolver algum conceito de afetividade. Tipo, eu gosto dessa pessoa. Mas também é uma boa oportunidade para deixar bem claro, olha, não, você não é namorada do papai, você não é namorado da mamãe, né? Criança não namora, adulto que namora. Quando você crescer, você vai namorar, né? Criança não dá beijo na boca, sei lá, né, gente? Mas assim, tudo com acolhimento, nunca repressão, sabe? Aquela coisa moral, porque a criança não conhece nada disso, tá? Essa moral religiosa, essa moral de pecado, a criança ela não tem noção desses conceitos, porque esses conceitos foram inventados pela humanidade enquanto adultos, certo? Algumas pessoas podem gostar do que eu tô falando, outras podem não gostar, mas é um fato. A gente não nasce com conceitos de religião, conceitos de moral religiosa, né? Tipo, isso é pecado, isso é feio, Deus castiga. Tipo assim, isso não existe naturalmente no ser humano, muito menos numa criança. Tá fazendo sentido alguma das coisas que eu tô falando aqui, gente? Não faço ideia, porque eu tô falando, tipo, no fluxo do pensamento e tô tentando me maquiar ao mesmo tempo, coisa que eu nunca fiz aqui. E tô dando muito valor pras blogueiras nesse momento, porque, olha, é realmente um dom, um talento a ser desenvolvido, que claramente eu não tenho. Enfim, então, queria que vocês olhassem, tentassem lembrar como que foram esses primeiros contatos de vocês com a sexualidade, com o próprio corpo, tá? E tem uma ressalva difícil de ser feita, que é o seguinte: eu sei que a gente tem taxas de abuso na infância assustadoras,
Tipo assim, enormes. A gente fica sabendo da pontinha do iceberg. Então, talvez, infelizmente, muitas pessoas podem estar pensando que os primeiros contatos que tiveram, né, em relação a conhecimento do corpo, da genitália, né, esses conceitos de sexualidade, pode ter sido através de um abuso na infância. Isso é mega triste, né, absurdo, deixa marcas, assim, inimagináveis no ser humano. Mas eu queria só pontuar, porque abuso sexual, violência sexual, não é sexo, né? É violência. Então, claro que isso deve ser considerado na história, mas nunca deixe que isso seja um marcador da sua sexualidade, sabe? De desenvolvimento de quem você é, porque você não teve culpa disso, né? Você não escolheu nada disso. E isso foi uma violência que você sofreu. Então vamos tentar mudar a caixinha, porque eu vejo que tem muita gente que às vezes me responde isso na consulta, né? Ah, eu pergunto, qual foi a sua primeira experiência sexual? E muita gente vai falar assim, ah, infelizmente minha primeira experiência foi um estupro, foi um abuso e tal. E aí eu acho que é bacana a gente pontuar, olha, isso não foi uma experiência sexual no sentido do que a gente tá falando aqui, né? Isso foi uma violência que você sofreu, que ninguém deveria sofrer, né? Mas infelizmente é bastante comum. Eu recebi um comentário lá no Insta, no direct. Direct não, foi no comentário do vídeo. Acho que uma moça perguntando sobre crianças interagindo em brincadeiras, né, que os adultos veem como de cunho sexual, digamos assim, né? Crianças explorando o próprio corpo e o corpo do outro, assim, né? Se isso é problemático, se isso não é problemático, que essa pessoa já tinha visto comentários divergentes sobre isso. Eu respondi que é muito difícil, né, eu dar uma resposta direta sobre isso, porque eu acho que tem muitas variáveis a serem consideradas, tá? Então, eu acho, infelizmente, eu acho que o certo seria falar assim, olha, acho que depende do bom senso do adulto que tá lidando com essa criança, mas a gente sabe que bom senso é... Na verdade, dizem que bom senso é uma pessoa que pensa que nem a gente, né? Enfim. Então, o que eu quero dizer aqui, acho que depende do tato, né? Dependeria do tato e do conhecimento, esclarecimento que o adulto que tá cuidando dessa criança e que viu essa cena tem, né? Mas eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Se vocês acharem que eu tô errada, sintam-se à vontade pra pontuar. Exemplo, sabe quando a criança começa com as brincadeirinhas, tipo, eu mostro a minha, você mostra a sua, mais ou menos por aí, né? Isso é também uma vivência da sexualidade na infância, porque a criança começa a perceber que os corpos são diferentes, que eles têm diferenças, né? Tipo, o corpo da mamãe é diferente do corpo do papai, o corpo da mamãe é diferente do corpo da amiguinha, do amiguinho, sei lá. Eu tô falando num contexto heteronormativo, mas espero que vocês entendam, né? Que a criança começa a observar que existem diferenças entre sexos diferentes, entre pessoas diferentes. E aí ela começa a ficar curiosa, né? Tipo assim, pô, o meu é assim, como será que é do outro, né? E aí é natural que ela possa ter curiosidade com um amiguinho, com uma amiguinha. E aí tudo bem, às vezes a criança, tipo, deixa eu ver o que você tem, porque o meu é diferente do seu, né? O seu é igual ao meu, é diferente. Enfim, esse tipo de interação, gente, entre as crianças, acho que existe desde que o mundo é mundo. E, de fato, isso não é uma coisa problemática, desde que seja nesse sentido que eu tô falando aqui, bem nesse contexto. Tipo, só se olha, só se investiga, tudo mais, né? E, mais uma vez, se você vê as crianças fazendo isso, mais uma oportunidade para você abordar conceitos muito importantes, que eu vou comentar aqui outras situações.
Agora, por exemplo, dependendo da situação que você vê que duas crianças estão imitando, né? Simulando cenas que você julga que são sexuais, eu ficaria, primeiro, muito mais preocupada em como que essa criança teve acesso à imagem. Tipo assim, se ela tá imitando, é porque ela viu, aprendeu, aspas, em algum lugar. Então, eu me preocuparia mais com isso. Tipo assim, ela teve acesso à pornografia, algum adulto deu acesso a ela, né, sobre pornografia. Essa criança está sofrendo abuso, tá? Pode ser isso também. Então, primeiro eu me preocuparia com isso. Tipo assim, como que essa criança teve esse tipo de conhecimento, certo? E que tá repassando ali com um amiguinho, uma amiguinha, né? E também, de repente, é claro que, gente, você não vai deixar duas crianças simulando sexo oral, por exemplo, né? Mas tem que ter muito tato pra como você aborda isso. Mais uma vez, você não pode sair estribuchando, gritando, surtando, porque isso pode traumatizar a criança. E aí ela vai entender aquilo também como uma coisa muito errada, e isso pode trazer consequências aí na vida adulta, né? Adolescência e na vida adulta, certo? Então, se você vê coisas que você acha que não são adequadas, tipo assim, tem a ver com, né, mimetizar mesmo uma situação que você julga de sexo, digamos assim, aborda as crianças, pergunta onde vocês viram isso, né? O que vocês estão fazendo e tal. Aí, normalmente, a criança vai te responder. E aí, a partir disso, você vai tomar suas providências. Se ela falar assim, sei lá, vi na novela que minha mãe assiste, sei lá, gente. Você falar, então, olha, que isso aqui é coisa de adulto que faz, não é legal criança fazer, sei lá, tô dando exemplos, né, gente? Consentimento. Você perguntou, o coleguinha também queria brincar assim com você, também queria fazer isso com você, né? Porque, infelizmente, eu vou falar um negócio bem duro agora. A gente vem observando, né, uns casos meio bizarros que aparecem de vez em quando, que situações de violência entre crianças, às vezes uma um pouquinho mais velha e uma um pouquinho mais nova, né? Tipo assim, um menino de 12 e uma menina de 7, sei lá, um menino de 10, uma menina de 5, né? Já aconteceu de irmão provocar violência sexual na irmãzinha mais nova, por exemplo. Por quê? Porque teve contato à pornografia, a situações do tipo, e quis replicar na irmã mais nova, na amiguinha mais nova, e isso sim configura situação de violência, abuso. Isso não é uma exploração saudável entre crianças, né? A depender desse contexto. Então, é uma boa oportunidade para trabalhar consentimento, de novo, como eu falei. O amiguinho, a amiguinha quer também, foi legal, foi divertido, né? Teve agressão física. Gente, criança também faz agressão física, né? Vamos lembrar. Faz humilhação. Criança também faz essas coisas que a gente não gosta de pensar, né? Mas faz. Então, abordar isso. O que é toque de carinho, o que é toque de abuso, né? Adulto não pode fazer isso, criança não pode fazer aquilo. Explicar conceitos nesse sentido, tá? Então, essa moça que me mandou mensagem, ela falou que ela morava, acho que numa região, tipo, rural, alguma coisa assim, e que todo mundo tinha algum tipo de vivência, assim, de explorar o próprio corpo em amigos, em amigas, assim, mas que era uma coisa lembrada com muito carinho, entre risadas e tudo mais. Então, é isso, né? Você vê que é uma coisa que não traumatizou ninguém e que ajudou ali no desenvolvimento, de repente, né, de uma sexualidade saudável. É que é duro, né, gente? Não tem manual papai e mãe, né? Por mais que a gente esteja falando aqui alguns conceitos, algumas coisas, mas é difícil, né, saber se você tá acertando, se você tá errando. Será que eu exagerei? Será que fui moralista demais, permissivo demais? Não tô falando que é fácil, não. Você acertar a dose, né, da orientação, da conduta que você
tomou. Tava pensando aqui, sabe outra coisa que também faz parte de um desenvolvimento de uma sexualidade na infância? É quando a criança começa a fazer perguntas, né? Que, tipo assim... Ai, como é que nasceu o filhotinho, né? De cachorro, da cachorra. Como é que nasceu o filhotinho da gatinha, do gatinho? Como é que esse irmãozinho chegou aqui? De onde vem os nenéns e tal? Essa também já é uma boa oportunidade, né? Pra gente introduzir conceitos aí. E aí, gente, mais uma vez, né? É o adulto que se desespera, que surta, porque o adulto erotiza tudo. Então, o adulto já acha que ele tem que contar o script completo, assim, com detalhes. E, na verdade, não é bem assim. Porque a criança, ela vai fazendo as perguntas de acordo com o que ela tem de conhecimento e o que ela consegue compreender dentro do universo dela, naquela faixa etária. Então, da onde vêm os bebês? Olha, seu irmãozinho veio da barriga da mamãe, aí a mamãe sentiu dor, ou a mamãe passou por uma cirurgia e tudo mais. Mas como é que foi parar aí dentro? Aí você vai avançando, entendeu? Aí, quando ela é bem pequenininha, você até pode usar umas metáforas um pouquinho mais fantasiosas, né? Pra explicar que houve sexo, né? Na concepção, digamos assim. Pra isso, a gente tem livros também, né? Que ajudam a gente. Que bom que tem gente que auxilia os adultos nessa jornada. Então, pega lá um livrinho, de onde vêm os bebês, e vai lendo, vai explicando. Quando ela tiver 4 anos, ela vai compreender X dentro daquele livro. Quando ela tiver 7, ela vai compreender X mais Y. Tipo assim, ela vai aos pouquinhos elaborando, tá? Então, assim, é melhor você responder do que você surtar, dar uma resposta muito evasiva, sabe? Porque aí a criança percebe tudo, gente. Cérebro de criança é uma esponja. Ela já vai associar que, tipo, tem alguma coisa errada. Tipo assim, tem alguma coisa esquisita, sabe? Tipo, será que é ruim? É um jeito ruim? Ela já começa a fantasiar, entendeu? Isso é ruim. Não preciso nem dizer, né? Ou preciso. Já tô dizendo. Enfim, então é melhor você dar uma resposta, por mais simples que seja. Começa sempre pelo simples, tá? Básico. E aí, conforme o cognitivo daquela idade, a criança mesmo vai avançando na compreensão, sabe? Das perguntas e da complexidade das perguntas, na verdade, né? E aí, conforme vai ficando mais complexo, você vai respondendo com um pouco mais de complexidade. Mas com naturalidade, porque é natural, tá? E outras perguntas também que a criança vai fazendo. O que é beijo? O que é sexo? O que é determinada coisa? Sei lá, coisas que ela vai ouvindo, tá? E a gente, naturalmente, enquanto adulto, surta, né? Tipo assim, o que é sexo? Pronto, o adulto já surta, já trava, já faz aquela cara de enterro. Pronto, a criança já percebe. Tipo assim, eita, deve ser um negócio ruim. Não deve ser um negócio legal. Melhor eu tomar cuidado com esse negócio de sexo, né? Sei lá. Mas responda. Nunca repreenda, né? Tipo assim, que isso, menino? Isso não é pergunta que se faça, não sei o quê. Pronto, a criança não sabe o que é. Você não responde. Alguém fala pra ela que não se pergunta, não se fala. Pronto, ela acha que é algo muito ruim. E isso vai criando impressões na nossa cabecinha de que sexo é ruim, sexo é errado, prazer é ruim, prazer é errado. Seja lá o que foi que a gente perguntou e que a gente não teve resposta, né? Então, percebe como vai fazendo diferença? Então, agora você aí, como pessoa adulta, tenta relembrar, né? Como é que foi o seu contato, a sua construção? Como foram as respostas que você recebeu? Né? Que quando você pensa em você na infância, em você na adolescência, o que você tem de ideia, né? Sobre sexo, sobre prazer, sobre toque? Você aprendeu que era errado? Você aprendeu que era uma coisa que não podia falar? Não se fala nesse assunto. Não se pergunta sobre isso, né?
Muita gente, infelizmente, viveu e aprendeu o sexo, a sexualidade dessa forma. E aí, vai todo mundo lá pra terapia depois, né? E tudo bem, gente, que bom que tem terapia, né? Desde que a gente procure, de fato, né? Pra resolver os nossos problemas. Vai todo mundo lá na fisiopélvica, e que bom que tem. Vai todo mundo lá falar comigo na consulta, e tudo bem, que bom. Tem que ir mesmo. Que bom que hoje tem pessoas profissionais que ajudam a gente a resolver os nossos B.O.s. Não é mesmo? E aí, gente, tá ficando bom? Porque eu tô sem espelho, eu tô me maquiando, tipo, olhando na câmera. E aí, essas reflexões fazem algum sentido? Ou não fazem nenhum sentido? Vocês acham que eu tô viajando? Tipo assim, não tem nada a ver, só absurdo. Criança é um ser puro, angelical, que não pensa nessas coisas. Só vai pensar nisso um belo dia, quando faz 18 anos, vira uma chavinha. E aí, descobre tudo instantaneamente. Eu sei que eu tô falando uma coisa bem polêmica e pode ser que desagrade muita gente e que eu leve uns hate aí, sei lá. Paciência, né? Se levar, levou, gente. Lidem com isso. Aliás, o que aconteceu, né, na semana passada, com aquela menininha de 11 anos, suscitou de novo, né, a nossa discussão sobre educação sexual. Quando ela deve começar? Então, a quem interessa, né, que as crianças não tenham conhecimento sobre nada disso que eu tô falando? A falta de educação sexual, não falar sobre nada disso que eu tô falando, só coloca as crianças mais em perigo. Porque se ela não tem ninguém pra orientar, ela vai achar que, sei lá, deve ser assim mesmo. Tá tudo bem um adulto tocar em mim desse jeito? Tá tudo bem acontecer assim? Isso é natural? Não se cria um ambiente de confiança, né? Porque se você só reprime, ela não vai ter coragem de falar nada pra você. Concorda? É duro, né? Ter que pensar assim, mas é a real. Eu acho que uma das coisas mais valiosas que a gente pode ensinar para uma criança é esse conceito que eu tô falando de o que é um toque que pode, o que não pode, né? O que é toque de carinho, o que é toque de abuso, deixar ela num ambiente seguro de, olha, se alguém encostar em você dessa forma, de alguma maneira que você não goste, que você não queira, você pode contar pro papai, pra mamãe, pra professora, sei lá pra quem, né? Quem é a pessoa que tá conversando, que tá cuidando, que tá construindo esse círculo de confiança com a criança. Mas isso é mega importante, né? Porque a criança, ela não sabe dizer o que é. Será que isso aqui é errado? Será que isso aqui é feio? Será que pode fazer ou não pode? Mas ela já tem uma sensação de tipo, isso aqui me deixa confortável, isso aqui me deixa desconfortável. Então, isso já é uma excelente maneira de explicar para ela que qualquer coisa que não deixa ela confortável, ela não é obrigada, né, a fazer ou a deixar que os outros façam nela. E aí começa já em coisas muito simples, que é não obrigar a criança a beijar quem ela não quer, a abraçar quem ela não quer, sentar no colo de quem ela não quer. Olha que coisa violenta que a gente faz com as crianças desde sempre e a gente acha normal. Pior ainda repreende. Ai, que criança sem educação. Não vai dar um beijo no tio, não vai sentar no colo do tio, não vai dar um abraço no tio. Cara, às vezes ela não tá confortável porque ela não tá confortável, porque ela não sente confiança. E assim, você não sabe
E assim, você não sabe se aconteceu alguma coisa, de fato, né? Para aquela criança não estar confortável com aquela pessoa, com aquele adulto. Então, bora respeitar o espaço das crianças, porque elas são seres humanos também, só que são em miniatura, tá? Então elas devem ser protegidas e ensinadas de maneira mais segura possível a viver nesse mundo. E isso passa por tudo isso que eu tô falando aqui. Ah, gente, no fim eu falei, e acho que nem deu tempo de eu terminar a maquiagem aqui, acho que eu tô muito lenta, ou sinceramente tô com dificuldade aqui de pensar e falar ao mesmo tempo. Não é uma habilidade que eu tenho. Vou finalizar, já vem. É isso, passei só um glossinho. Nem me anima a passar muita coisa, porque depois a gente bota a máscara e estraga tudo, né? E é isso, gente. Não sei como é que saiu esse vídeo. O que é que virou? Se virou um bagulho muito confuso, um negócio muito esquisito. Se eu me perdi muito no raciocínio, realmente percebi que é um certo desafio fazer esse negócio de maquiar e falar ao mesmo tempo. Enfim, não sei como é que tá o áudio, porque alguém resolveu usar a furadeira, sei lá o que, no apartamento aqui em cima. E é isso. Mas se você tá aqui, ficou até o final, obrigada. Me conta se você acha que eu falei alguma coisa interessante, não, se acha que eu viajei, se você concorda, discorda, se isso mexeu com alguma coisa aí dentro, se te ajudou a compreender melhor quem você é ou não, se você recordou coisas que podem, né, ter afetado quem você é hoje e isso te ajudou a trazer à luz alguns conceitos. Se inscreve no canal, manda pra alguém que você acha que pode precisar desse vídeo, dá um likezinho, me segue lá no Instagram, no TikTok, no Twitter, sei lá onde você quiser, na rede social que você mais gosta. E é isso, eu acho. E em breve eu volto com outros vídeos e pra gente investigar mais sobre a nossa sexualidade, quem a gente é neste mundo. Um beijo e até. Ah, esqueci. Eu sei que não era o foco desse vídeo, mas eu sei também que as pessoas são curiosas e se alguém aparecer por aqui e quiser saber o que eu usei, eu vou deixar descrito aqui em algum lugar, eu acho, ou não, sei lá. Tá, mentira, eu vou deixar assim, eu só preciso ver depois com calma o que é que eu passei, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, acho que tá bonitinho, tá discreto e partiu consultório. Beijos.